Fala aí galera, eu sou o T, já tá virando clichê eu chegar aqui e falar Tiara Eterno. Sim, meus amigos, estou aqui para falar um pouquinho sobre a Road of the King, a última Road of the King, o reporte do metagame no OCG que rolou aí, né? Então a gente tem um reporte 1 e 2 para poder comentar. Lembrando que somos impactados, na verdade eles são impactados pela última banlist que aconteceu. Se você não lembra o que aconteceu na banlist, dá uma olhada nesse card aqui em cima. Coisas aconteceram, dentre elas a limitação do Pearl, né? Dentro do Sleep Memory. O Sleep Memory, caso você não lembre, é a carta que você, quando tá embaixo de algum bichinho, você compra uma carta, mas principalmente ela é ferramenta para você chegar no Noir pequeno, né? O Noir pequenininho, que eu fiz um vídeo falando sobre ele aqui em cima. E ele é muito importante porque ele te dá acesso às traps de Pearl e dá uma dinâmica diferente pro jogo. Lembra quando teve a limitação do Delicious Memory aqui dentro do TCG, que fazia com que você chegasse no melhor Pearl dentro do TCG, que é o Plump, porque o Plump é quem faz com que você sugue o máximo de spells para poder fazer o Noir, e aí o teu objetivo passa a ser fazer o Noir no teu turno. No OCG é diferente, porque existe o Noir pequenininho, né, e o Noir pequenininho deixa você chegar nas traps. Isso dá mais versatilidade em como que você joga, né, porque você tem a chance de colocar duas traps diferentes no campo, e aí você pode ir sugando os spells e comprar mais cartas como Sleep, ter um controle melhor das tuas cartas e fazer o Exceed no turno do cara no momento mais oportuno. Não precisa fazer o Noir Shotgun. Isso te ajuda a jogar em volta de alguns outs, interagir primeiro para depois fazer o Noir grande. Se tiver algum out, o cara só vai dar o out no teu Noir grandão depois que você já jogou. Então isso prejudica um pouco, tá ligado? O jogo do Pearl. Mas qual é o impacto disso dentro do OCG? Como que o Pearl performou e qual o novo deck a ser o melhor deck do jogo sem o melhor deck estar no topo, que era o Pearl, que até então dominava tudo. Eu já falei sobre o Rescue Ace. No último Road of the King, o Rescue Ace já tomou os spots do Pearl mesmo pré-banlist. E agora com a banlist, como fica o metagame? Spoiler, Tiara Laments, once fuck again. Vamos acompanhar porque o assunto é esse, partiu, então vamos lá. Antes de você prosseguir com o vídeo, tem um recadinho muito rápido para nossos amigos e parceiros da TG Network, certo? Lembrando que a diversão nos conecta, então acesse aí tgnetwork.com.br dentro da Liga Yu-Gi-Oh! Para poder comprar suas cartinhas. Claro, você vai ganhar desconto se você usar o meu cupom TSH05, esse cupomzinho aqui, ó. Usando esse cupom, você ganha 5% de desconto na sua compra dentro do site. Caso você faça o pagamento via Pix, você ganha mais 5% na loja, totalizando 10% de desconto na sua compra. Exatamente. Duelist Nexus tá chegando aí, né? Para poder causar um impacto no TCG no final do mês. Chega Duelist Nexus. Quando chegar, eu vou avisar para vocês e vocês vão poder comprar as cartinhas dentro da TG Network usando o meu cupom para ganhar desconto, certo? Acesse aí tgnetwork.com.br, compre suas cartas, monte seu deck, lembre-se que a diversão nos conecta. Agora vamos pro assunto do vídeo. Let's fucking go. Muito bem, então aqui na tela eu tô dentro da página da Road of the King, obviamente, né? E aqui os status do breakdown, né, do metagame do OCG que rolou aí entre o dia 1º e o dia 12 de julho, pós-banlist vigente. Né? Então se a gente for olhar aqui em cima o que está causando impacto, ó, foram 36 torneios entre esses bagulhos aqui, e eles não dizem, tá aqui, ó, 176 tops, né, dentro de 36 torneios. E isso deu o seguinte panorama, né, pelo menos no quadro geral, onde no geral o deck mais usado foi o Tiara Laments com 14,2%, seguido pelo Labyrinth com 10% e o Rescue Ace com 10%. O Despia teve 9,1% e o Pearl 8,5% como sendo os decks mais representados, né? Em números absolutos, de 176 decks que foram avaliados para esse top, 14,2% significa 25 Tiara Laments dentro do top, certo? E aí 18 sendo Labyrinth, 18 Rescue Ace, 16 Despias e 15 Pearl. De números realmente relevantes são esses. Dá quase que para considerar nesse momento inicial que o metagame seria entre esses decks. É claro que vai ter a questão de ação e reação. É só as duas primeiras semanas. Mas não vai dar tempo disso se evoluir, porque vai chegar a coleção do Age of Overlord, né? Que vai dropar daqui a alguns dias lá no OCG. E aí o próximo reporte que tiver do metagame vai ser impactado pela Age of Overlord. Mas enfim, a gente vai sair, eles vão sair desse meta. É só interessante a gente avaliar isso para ver como que tá o meta antes de Agov, né, a nova coleção, e depois da banlist. Onde
com a diminuição do uso de Pearly, o deck que melhor performou ainda assim foi o Tiara Limits. Mano, isso é absurdo. Como é que pode? É absurdo. Teve o banimento do Fenrir. Se você não lembra, o Fenrir foi banido no TCG. E o banimento do Fenrir, que já vinha de limitação há muito tempo, não foi por causa do Kashtira. O Kashtira ninguém se importa lá no OCG. Ele já tomou muitos hits, né? O Paraíso tá um, o Unicórnio tava um, e o Fenrir também. Ele ainda era um deck que existia pra fazer um stanzão ali e tal, mas nada de muito sólido. E aí o banimento do Fenrir foi por causa do Tiara, porque você usava o campo, usava o Fenrir, e eles buscavam a Tiara Limits Kashtira, além de ter o Fenrir que é uma interação, tá ligado? Então eles baniram isso, inclusive tem impacto pro Mundial, né? E o Tiara perdeu o Fenrir ainda por cima. E já tá tudo limitado, o Pelerrei não tá limitado, o Reino Heart tá limitado, todas as meninas estão limitadas, todos os hechizos estão limitados, além da Kit tá banida, tudo isso ao mesmo tempo e o Tiara ainda performa bem. Eu fiz esse vídeo aqui lá no... quando o Pearl ainda tava vigente, né, com o Sleep Memory, de uma tier list que tinha sido feita por jogadores do ACG, e como era incrível o Tiara ainda performar bem. Simplesmente aqui é só a repetição daquela ideia, e o Tiara ainda se mantém no topo. O Revolution Synchron é uma excelente aquisição pro deck, apesar de ninguém saber se eles ainda estão usando, né. O Labyrinth encostou aqui, né, com 10%, tava meio sumido no meta do Pearly, e o Rescue Ace continuou aqui, né. Por que o Rescue Ace não foi o principal deck depois da vigência da Banlist com o Sleep Memory limitado, né? A gente tem que ver o contexto, né, que simplesmente encaixes de matchups fazem com que deck se torne relevante do nada, porque ele tem uma boa combinação contra o que talvez seja o principal deck daquele meta. É um dos motivos do Vanquish Soul ser um deck relevante no TCG, minimamente relevante. Um dos principais motivos é que ele é um deck que cabe muita tech, parará, mas principalmente ele tem um encaixe legal contra o Kashtira, tá ligado? Isso faz com que decks subam de patamar. O Despel, quando chegou no TCG, por exemplo, ele automaticamente pegou bons spots porque ele era um dos decks dos que estavam presentes, que tinha uma das melhores matchups contra o Prankids, que até então era o principal deck, tá ligado? Então o fato de ter um match em determinadas matchups faz com que decks subam de patamar. Agora, se o Tiara passa a ser o deck mais interessante no metagame do ACG, os Rescue Ace não me parecem ter a melhor combinação, porque as cartas de engine que você seta 4 do deck, jogar contra Tiara fatalmente eu disse que você sempre vai conseguir setar as 4 cartas do deck, porque é relativamente consistente e o Tiara não tem espaço para hand trap, então você sempre vai colocar essas 4 cartas. Então você sempre faz o que você quer, só que o encaixe é muito melhor contra Pearl, porque tem carta que destrói cartas, que traz com carta do cemitério e tal, do que com o que bane cartas do cara, né? Destrói, na verdade são pops, né? Pops proativos. Essa interação é boa contra o deck de Pearly, mas contra o Tiara não parece ser a coisa mais legal do mundo as suas interações ser de pop, tá ligado? Então acaba que o Rescue, a minha análise superficial por cima da situação é essa, que o encaixe faz com que o Rescue Ace não domine, não tenha dominado de melhor maneira o metagame do OCG por causa desse encaixe com o Tiara, que acaba subindo, tá ligado? Enfim, em números absolutos meio que é isso, né? Obviamente o Others sempre tier 0 com 31.3, isso sempre vai indicar pra gente que o metagame não tá estável, não é uma coisa comum de se acontecer, tá ligado? Os decks que tem um baixo uso serem tantos a ponto de 31.3% deles estarem listados entre outros decks aleatórios, né? E esse número ser maior do que o deck que melhor performa. Cara, se você pegar os 2 decks que melhor performam aqui, dá uma porcentagem de uso menor do que o do Others, tá ligado? Mostra que o metagame não tem nenhuma estabilidade. Ou seja, isso aqui, esse quadro pode mudar da noite pro dia. A gente só tá avaliando isso que aconteceu, o que é sinistro, né? E aí, dentre esses decks tem um monte, né? Hero, Splice Tree Brigade, Beetrooper, Exorcister, Mikanko, Necrofacer, seja lá o que seja isso, né? Phantom Knights, enfim, é muita coisa. Mas só para as coisas úteis e interessantes aqui, né? Pelo menos relevantes, a gente vai acompanhar agora alguns exemplos de decklistzinhas que a galera usa, né? A começar pelo próprio Tiara. Eles colocaram como exemplo aqui um Tiara Limits usando a engine de Punk, o que particularmente é interessante, né? Quando você tem poucas cartas de Tiara Limits, tem que se encontrar algum artifício pro deck continuar útil, continuar relevante. E os Punks, como todo mundo já sabe, vira Chaos Ruler e tal. O Revolution Synchron também faz isso, né? E o Revolution Synchron mila uma carta do topo caso você use a Tani. Então, não sei se é uma migração natural que vai acontecer, mas do uso de Tiara, por exemplo, aqui, ó, dos 25, 17 são Ishizu Tiara, 6 Ishizu Kashtira Tiara, ainda não sei qual, deve ser o Unicórnio, para continuar usando Paraísos e talvez a Spell Birth, não tenho certeza. Um Danger Ishizu Tiara e um Punk Ishizu Tiara. Um só Punk, e eles colocaram que é a decklist desse Punk. Estranho, né?
Achei que eles iam colocar a decklist mais standard. Mas eles colocaram o que melhor performou, né? O cara fez 12-1 e terminou em primeiro nesse torneio aqui, ó. Com 700 participantes, cacete. 700 participantes e o cara ficou em primeiro com essa decklist. Então foi a que melhor performou, talvez, né? Sendo a decklist usando as 3 Fox com um Ogre pra poder chegar nos 2 Yami e tem um Dirnote só. Não tem teleporte, porque o teleporte lá, se eu não me engano, tá a 2. Não por isso que não tá usando, mas enfim, não tem teleporte nessa decklist. E aí, obviamente, isso faz com que você chegue no Casulo e o Casulo é uma das melhores cartas de Yu-Gi-Oh! At all. Dá mais pra esse tipo de deck aqui, né? 3 da Caixeira mesmo, né? Tiara Caixeira. One-off das menininhas e one-off dos estilos, porque é isso que você pode usar. Engine de Shadow com Hollows, Beasts e um Escumata, um de cada, uma Snow e um Diviner apenas. Lembrando que o Elfo já tá banido, né? Mas tem um Diviner só que os caras estão usando. 3 Ash, Mark Seed, Hand Trap, é isso. Um Griff, 2 Griff na verdade. Griff importante porque o Griff invoca um Tiara do deck e deixa que você jogue um Tiara do campo pro cemitério, tá ligado? Mas você pode jogar o mesmo Tiara que você invocou. Então você, basicamente, é um Foolish, porque você invoca o bicho pro campo e joga esse mesmo bicho fora que vai dar efeito. Você joga fora por efeito, né? Então ele triga e faz fusão. 2 Screens, um Pele-Reino, Foolish Goods, 3 Salix, um Metanoise e uma da Trivikarma pra você milar aleatoriamente. Então esse é o exemplo da decklist do cara que talvez tenha sido a melhor performance desses torneios aí que a galera compilou e jogou pra cá, né? Este deck do nosso herói, NTs por causa do Divine, eu suponho. Nada de muito novo, né? Tem uns Ouroboros aqui, Casuler, ele usa o Vampire também, né? Porque é o que a engine de Punk faz. Com você milha mais cartas, te dá uma possibilidade de fazer uns Zeus aí, né? Enfim, é só isso, cara. E ele não tá usando, olha só que engraçado, ele não tá usando a Lulu, porque ele não usa o King of the Swamp. Então, Tiara mesmo, que ele faz é só o Kaleido Heart. Então, fora isso, você vai fazer a fusão do Stapilha, você vai fazer a fusão da Winda. Me parece muito mais ser um deck que faz os Exceed, o Synchro e os Links, tá ligado? Fusão mesmo é um plus gigantesco. E aí você usa o Tiara como um spamzinho, né? Efeitos a mais que você faz durante a tua jogada. É engraçado, cara, isso é interessante. Não tem Lulu, não tem King of the Swamp, não tem o Grafa, né? O Dark World Fusão. Ok. Side deck do nosso herói é Nibiru, Bichos, só 2, Draw, Colleges, Heartbeat, Ciclone, enfim, esse tipo de coisa, né? Aqui tem o Labyrinth terminou 5-2, terminou no top 4, no torneio de 36 participantes, bem pouco, né? Você faz uma chave bem de local mesmo, estranho esse deck aqui, mas tudo bem. Tá aqui um exemplo de Labyrinth pra gente ver, né? Um pouquinho diferente do TCG, né? Porque eles usam 2 Lady e uma Lovely, tá usando 3 Ariana, show, mas ele tá usando essa outra menina, que eu nem sei o nome dela, acho que é Ariane. E ela se tributa pra poder invocar um bicho do deck, se não me falha a memória. Tá usando aqui também os móveis, né? Então, Lustre, Fogareiro, Relógio. E ele tá usando esse Teiko Crusader, se não me engano o nome dele, né? Que é um host que você usa no Adamantipator. Quando ele cai no cemitério, ele dá um bicho e põe ele face down. E por que é interessante isso aqui? Tem algumas abordagens de decks de Labyrinth que eles acabam usando algumas cartas de descarte. Já cheguei a ver absurdos do cara usando Dark Worlds pra poder dar descarte. Mas não é raro você ver decks de Labyrinth usando as cartas de Ishizu, por exemplo, né? Porque você precisa... É melhor que você dê os Labyrinths, esses móveis, caso você tenha bons descartes. Descartar a carta por descartar não é muito bom. Então acaba que você dá um valor para esse descarte, que são efeitos de Labyrinth, claro, mas tem um valor no descarte também. E aí a opção que esse cara usou foi esse Crusader. Ash, Impermanence, claro, e Maxi, 9 Hand Traps, um Prosperity porque só tem um. E aí 3 Big Welcome e um Welcome apenas. O cara tá confiante, um só do Welcome, até porque ele tem 3 buscadores, né? 6 buscadorzinhos da trap do deck. Ok. Cartas one-offzinha, né? Overroot, a Terrors, né? Esqueci o nome dessa carta. Dragon Prison, Punishment de Barrier. E essa carta eu não sei que carta é essa, cara. Tá? Acho que é essa carta aqui, ó. Vamos ler que carta é essa. Yu-Gi-Oh, né? Porque senão os caras estão mostrando o bagulho do Windows aqui. Essa carta mesmo. Pague metade dos seus pontos de vida, escolha o Normal Trap no cemitério do oponente, exceto ela mesma. E o efeito se torna o mesmo efeito da Normal Trap que foi ativada. Você pode banir essa carta do seu cemitério e pagar metade dos seus pontos de vida. E escolher um Normal Trap no teu cemitério, exceto ela mesma. E o efeito se torna o efeito daquela trap. Caralho, que trap estranha. Nunca tinha visto a trap não, ele copia efeito de mais traps. Então tá bom, né? Mas ela em si não tem efeito. No campo ela tem que pegar uma trap do cemitério do oponente. Que trap que você vai pegar, que é tão comum de se usar assim. Mas no cemitério ela copia uma das tuas, né? Interessante.
Enfim, Causand ou Aborda que a gente já vê no TCG, inclusive tá aqui os hechizos, né, que eles usam de descarte no meta de Char, isso fica bem melhor, inclusive são os Shufflers, né, que eles estão usando aqui pra ser descarte. Draw, Nibiru, Crow, Campo de Labyrinth, e ele tá usando Foolish, ó, Foolish Goods pra jogar essas cartas, eu suponho, e acelerar elas, né. O Rescue Ace, que não conseguiu se manter no topo do competitivo, mas tá aqui o exemplo de decklist que eles estão usando, né, a abordagem standard do deck, eu imagino, né, com 3, ele tá usando o maximizado, olha só, 3 do carrão grandão e 3 desse outro cara também, que é o novo cara que dá pops, né, que entra banindo uma do cemitério, por exemplo. Os bichinhos pequenos, tá, o que busca spell, só que ele tá usando, e o hidrante, aí ele tá usando cartas de Synchro, olha só, tá usando aqui o Lion e o Jet Synchro, ok, pra ele poder chegar nessa jogada de Synchro aqui, interessante. Cara, ele tá usando esse Axel Synchron aqui, estranho, né, Dragster, Savage e Barone, tá, 9 Hand Traps também, Small World pra melhorar a consistência também e ajudar a chegar nesses bichinhos, se for o caso. Ok, interessante. Não tenho muito a acrescentar não, mas tá aí, é um Rescue Ace relativamente standard, onde ele seta 1, 2, 3, 4, caso ele não compre nenhuma delas, né? Tá bom, Desper a gente só vai passar por cima porque eu tenho que terminar o vídeo porque eu preciso voltar pro trabalho. É um Desper que usa aí um número maior que 40 cartas, claro, né, e tá usando a engine dogmática. Já que o Nadir foi a 3 no OCG, eles estão usando isso aqui pra poder fazer semelhante que eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre o Desper usando o Nadir, e obviamente tem isso no canal do Mark também que você pode acompanhar caso você queira, até porque a Brand Fusion tá 1, então você precisa de outras formas de jogar, e acaba que essa forma é bem menos vulnerável a tomar Ashe, por exemplo, né? Mesmo assim, o nosso amigo usa 2 College e um Crossout para 3 Ashes e um Bell, um Maxi, Crows e Impermanence. Por incrível que pareça, o deck que mais usa Hand Trap é o Desper, que é teoricamente um deck de combo, mas o Nadir dá uma desacelerada nisso, né? Fazendo com que você tenha variações de como você vai jogar. De resto, cartas branded, né? É isso, bicho que ele tá usando um pouquinho, né? Um Lubellion, 2 Saronir, um Magna, deve ter algum no side deck, e aí uma Ecclesia e um do Knight, né? Nem precisa usar Ecclesia nessa vertente deck, mas parece que é bem marcha lentamente o que ele tá usando. Além de tá usando a Expulsion no side deck aqui. A Expulsion tinha sido banida no OCG? Pô, não lembrava disso não. Tá aí o side deck do nosso herói. Pra finalizar, vamos só comentar um pouquinho aqui do Perry, porque ele machucou, né? O cara foi machucado porque o Sleep Memory tá um tree off de tudo pra poder invocar os bichinhos do deck. Só tem 10 agora spells que invoca no deck. 13 se você contar com a contínua, 3 campão da massa, e acaba sendo um deck muito mais plump turbo, né, pra você poder chegar no Noazão no teu turno. O máximo de trap aqui também indica uma variação dessa jogada, né, porque quando você tem o Noah pequenininho com 3 Sleep Memory, você acaba tendo variedade, né, você chega nessas traps muito fácil. Então, você não precisa usar tantas, porque você não quer comprar, você quer buscar, tá ligado? Agora, você tem menos chance de buscar, porque você não quer buscar a trap com o Pearl pretinho, você quer buscar a My Friend ou o campo, então você maximiza essas cartas aqui, ó, pra você ver todas elas. É interessante, porque aí, claro, você sacrifica Tex, mas você acaba vendo mais engine, que é o que esse cara priorizou. Não sei se é a melhor abordagem, mas é uma das formas que você tem de contornar essa limitação do Sleep Memory, né? Então, é isso, Plump Turbo, let's fucking go! E, como vocês podem ver, saíram do deck da galera cartas como a Herald of Abyss, o TTT Fake para buscar essas cartas, esse tipo de carta que interage com o Noah grande. Quando esse tipo de coisa acontece, talvez o Noah grande fique uma boa opção. Então talvez, se o meta continuar assim, jogar com Pearl para fazer o Noah e o oponente não ter como tirar, pode ser uma boa, de repente, tá ligado? Então, mudanças e mudanças que o metagame proporciona. Por hora, é basicamente isso. Claro, o metagame vai mudar instantaneamente, porque simplesmente com o giro desse deck que já existe, a meta não tá nem um pouco estabilizado. E também vem a Gov, Age of Overlord, em breve para impactar o metagame no ACG. Mas tá aí, clã. É basicamente isso. Valeu, falou, meus amigos, e até mais.